Atenção, ótimas notícias para o pagamento imediato dos precatórios. A ministra Simone Tebet abriu espaço para um desfecho sobre esses precatórios em 2024. Só que olha o que ela falou, que esse estoque possa ser resolvido ainda na virada deste ano para o ano que vem. Então vocês estão vendo uma manobra tanto do governo com o poder legislativo, como também com o poder judiciário no STF. O STF está julgando o teto dos precatórios e vem coisa boa por aí. Essas informações foram atualizadas aqui no dia 14 de novembro. E após algumas movimentações, é por isso que eu estou fazendo essa live hoje, tá certo, pessoal? Por quê? A ministra Simone Tebet, ela espera resolver o impasse sobre os precatórios, que são as dívidas do poder executivo. União, estados e municípios. Nesse caso específico, a gente está falando principalmente dos precatórios da União. Então, às vezes você conhece alguém. Ah, eu tenho precatório do Distrito Federal, faz 10 anos que eu estou para receber. Eu tenho precatório de São Paulo, eu tenho precatório do Paraná. Realmente, pessoal, precatório estadual, meu amigo, vai dando uma segurada aí, porque realmente tem gente que está 10 anos sem ver esse dinheiro. E agora, precatório da União, que são principalmente aqueles precatórios derivados de uma ação contra o INSS, seja uma concessão de benefício que o INSS deveria ter concedido antes. Você recebe os atrasados referente a esse período que você deveria estar recebendo. Revisão da vida toda, você recebe os atrasados, limitados a 5 anos antes de entrar com a ação, e também as parcelas que se venceram ao longo do processo. Claro, pode mudar aí na modulação de efeitos, mas via de regra é isso. Outras revisões de aposentadoria também. Então, o precatório é um dinheiro que a União, o INSS, ele já perdeu o processo. A chance dele recorrer, apresentar defesa, era dentro do processo. Uma vez que ele perde o processo, vai para precatório para pagar os atrasados. E a hora que chega no precatório, meu amigo, não são mais passíveis de recursos. Ela espera que seja resolvido ainda esse ano. E a gente já vai entender o porquê. A declaração foi dada depois de uma reunião com os ministros Fernando Haddad e a Esther Dweck, na sede do Ministério da Fazenda. E olha o que ela disse, que a decisão aconteça para o bem ou para o mal ainda esse ano. Porque o pior dos mundos é a insegurança. Nós estamos otimistas, porque a nossa tese tem não só viabilidade técnica, dinheiro para pagar, mas especialmente uma tese jurídica muito forte. Ela é advogada, professora universitária, não podemos esquecer disso. E aqui ela continua. Ela abre a possibilidade de que a discussão sobre o estoque dos precatórios no STF seja resolvida na virada deste ano para o ano que vem. Fernando Haddad já esperava um desfecho no STF no dia 15 de novembro. Por isso que eu esperei um pouquinho aí para a gente gravar, porque realmente o STF está julgando o teto dos precatórios. Recentemente, o STF disse que não pode parcelar os precatórios, o que já é ótimo, já vai fortalecendo essa tese. E de acordo com a ministra, o Haddad falou que brevemente vai ter falou sobre o tema brevemente. Ele falou assim, se nós deixarmos o passivo se prolongar, nós podemos estar falando de 3 dígitos de bilhão para uma conta impagável. 2026 e 2027, afirmou a Simone Tebet após uma reunião com o Haddad. Por que eles estão tão preocupados? Bom, você pode interpretar da maneira que você quiser. Você pode entender que o governo é realmente a favor dos trabalhadores, está do lado dos aposentados, ele quer pagar os precatórios porque ele é bonzinho. Você pode entender dessa forma, sem problema nenhum. Agora, o que eu quero mostrar para você é que o precatório, como ele já é uma dívida que tem que pagar, não tem mais para onde ir, vai ter que pagar. E cada ano que você atrasa um precatório, você paga juros e correção monetária. Os juros, realmente, é como se fosse uma penalidade, e a correção monetária é para corrigir a inflação. E a gente não está tendo a inflação de 5, 6, 10% ao ano? Então, 100 mil já viram 110 mil só na correção monetária, mais os juros, vai para quase 120 mil. Em um ano, né? E aí, quem que tá pagando isso? Você pode pensar, é o governo. Não, pessoal. Quem paga os precatórios somos nós. Dinheiro público é dinheiro do povo.
seja por causa dos impostos e arrecadação, mas é sempre um dinheiro do povo, nunca esqueça isso, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão achando que o dinheiro é do político, é do senador, é do deputado, é do presidente. Coisa nenhuma, o dinheiro é nosso, por isso que eu quero alertar você, porque quando há esse teto dos precatórios e há essa bola de neve, né? Por exemplo, em 2023 nós tivemos precatórios de 2021 sendo pagos. E para a pessoa ter inscrito em 2021, ela já esperou 1 ou 2 anos. Como que é a regra? Se você entrou com processo contra o INSS, ganhou o processo. Isso é importante, tá? Se você ainda não teve a sentença favorável, você ainda não tem o precatório. Então você precisa ter ganhado o processo e aí inscreve no precatório se sua dívida, seus atrasados forem acima de 60 salários mínimos. Ok, show de bola. Só que, quando que você vai receber? Se você inscreveu seu precatório até abril, você recebe no ano seguinte. Se você inscreveu seu precatório de abril até dezembro, você não recebe no ano seguinte, você só recebe lá no outro ano. Então, para a pessoa ter o precatório para receber em 2021, ela já esperou 1 ou 2 anos. E além desse prazo, ela teve que esperar mais 2 anos. Quase 3 ou 4 anos aí de espera para um precatório da União. Que, na nossa história, nós não tivemos um atraso tão grande como esse. Via de regra, precatórios da União, do INSS, eram pagos na data correta. Lembrando, você vai ter que esperar 1 ou 2 anos. Isso você não vai ter como fugir. Só que já virou uma bola de neve. Muita gente com precatório para receber. E aí, em 2023, tivemos precatórios de 2021 sendo pagos. E em 2024, o orçamento, caso não haja alterações, prevê apenas 30% dos precatórios de 2024 sendo pagos. Todo o resto do dinheiro vai ser para pagar os precatórios atrasados de 2022, 2023, com juros e correção monetária. Ou seja, uma dívida que a gente já vai ter que pagar o precatório. Então, o aposentado ele perde de um lado porque ele tem que, em vez de esperar 1 ou 2 anos, ele tem que esperar 3 ou 4 anos. O aposentado perde de um lado e a sociedade também perde do outro lado, porque a gente fica pagando juros e correção monetária. Então tá todo mundo perdendo. Ninguém tá ganhando nessa história. E aí, você pode pensar, não, o governo ele quer atrasar. Olha só o que a AGU, a Advocacia Geral da União, você conhece bem. Ela faz a defesa no FGTS, ela faz a defesa na revisão da vida toda, no INSS, ela que defende a União. E ela própria pediu para que o Supremo considerasse inconstitucionais alguns trechos da PEC, a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Isso mesmo. A PEC dos precatórios de 2021 impôs o teto anual do pagamento. E a Advocacia Geral da União. É como se o seu advogado estivesse falando, tá errado, tem que pagar. O advogado do INSS está falando que tem que pagar precatório. O advogado na correção do FGTS. O advogado geral da União está falando que tem que pagar os precatórios. Aí você pode entender, é porque o governo é bonzinho, ou então você pode entender que está virando uma bola de neve de juros e correção monetária, que não vai ter como pagar essa conta depois. O Ministério da Fazenda defende que os encargos sejam considerados despesas financeiras, ficando fora da meta fiscal. Você também está acompanhando essa luta aí, né? Vai ter rombo na meta fiscal, vai bater a meta, vai ficar no 0 a 0. Por quê? Porque 0,5% do PIB, igual eles estavam falando, já corresponde a 60 bilhões de reais. E a gente começa a furar a meta de gastos, aí é 0,5% hoje, aí amanhã já é 1%, 2%. E aí, como é que fica o dinheiro público? E a dívida principal já entraria como despesa primária dentro da meta. Dívida principal, né, os precatórios de agora aí já seriam pagos sem problema, e também já é pagamento imediato desses precatórios atrasados. Pelas contas da Fazenda, não seria necessário mexer na nova regra fiscal para acomodar o pagamento dos precatórios. Por quê? Porque a equipe econômica entende que a decisão do STF resolveria o impasse dos precatórios. O valor que o governo quer pagar em 2023, ainda finalzinho desse ano, atinge 95 bilhões. E o total de precatórios já está em 141 bilhões. Então, eles querem quitar tudo para não ficar nada de fora, para não ficar criando essa bola de neve. E
Eu já vou falar se você tiver condenações abaixo de 60 salários mínimos. Mas o que você precisa entender é que essa solução para o fim do teto dos precatórios está vindo tanto numa articulação, né, com o Senado e os deputados federais para tirar isso do teto de gastos, como também uma possibilidade aqui do Poder Judiciário, do STF, declarar inconstitucional. Por isso que a briga da AGU está tão grande também dentro do STF. Por quê? Eu já vou falar das pedaladas fiscais. Você pode lembrar alguma coisa, né? Você falou, ô rapaz, não teve uma presidente que sofreu impeachment? Foi golpe, não foi golpe? Isso aí eu deixo para você. Mas o motivo utilizado foi a pedalada fiscal, foi tentar enquadrar uma dívida como outra forma para ela ficar de fora do texto. Só que, ó, se você então, vamos entender aqui primeiro, passo a passo. Você tem dívida até 60 salários mínimos. Tá dando aí R$ 79.200. Seus atrasados abaixo desse valor. Então, você recebe por requisições de pequeno valor, RPV. Não é pequeno valor, é só a lei que trata dessa forma, né? Então, até 60 salários mínimos para 2024, o orçamento aqui de 29 bilhões. Esses valores são prioritários para quitação e já estão fora do teto que vai vigorar até 2026. Então, RPV, meus amigos, você abre seu champanhe e me chama, porque o RPV está garantido. Todo mês tem lista de pagamento, o RPV está sendo pago, não quer saber de INSS, de rombo da Previdência, não quer saber de nada. Por quê? Porque já está separado no orçamento. Não é o INSS que decide quando é que vai pagar RPV, rapaz. Abre o olho, gente. Vocês ficam achando que é o INSS que decide pagamento, decide coisa... INSS não tem autonomia financeira. Se você ganha um processo, você não vai pedir para penhorar o computador do INSS, as contas do INSS. Não. O INSS perdeu o processo, aí vai para a União pagar, meu amigo. E a União já separou o dinheiro aqui, ó. 29 bilhões para o pagamento de RPV. Então, até 60 salários mínimos, você está garantido, você está tranquilinho, você vai receber normalmente. Todo mês tem lista de pagamento. Agora, tem uma jogada aqui. 79.200 é o limite hoje. Ano que vem vai corrigir o salário mínimo, então 60 vezes salário mínimo vai aumentar um pouquinho o valor. Mas ok, vamos supor que você tenha acima de 60 salários mínimos. 79.200 em 2023. Se você tiver, por exemplo, 80 mil, e aí? Você vai entrar no precatório, você vai esperar 3 ou 4 anos? Se a regra mudar, você vai esperar 1 ou 2 anos? Você pode, e isso ninguém te conta, você pode renunciar os valores que passarem de 60 salários mínimos. Então, para quem tiver 80, 82 mil reais de atrasados, tá fácil. Você abre mão de um pouquinho, mas para receber agora, no mês seguinte, tá fácil. A dúvida começa quando você tem 100 mil reais de atrasados. 100 mil reais para 79.200, você vai ter que abrir mão de 20 mil reais. E aí, tem que conversar com o seu advogado, tem que fazer cálculo. Você sabe a pedra que aperta no seu sapato. Será que vale a pena abrir mão 20 mil reais para receber agora ou para receber daqui 3 ou 4 anos? Aí, se o valor passar muito disso, aí realmente eu acho que compensa esperar, porque aí você tem que abrir mão de muita coisa, tá? Então, olha o tanto de informação que você já teve aqui e você ainda não se inscreveu nesse canal, né? Clica aqui em inscrever-se. A intenção do governo é não represar o pagamento de precatórios para depois desse período. Os auxiliares do presidente Lula tentam evitar que uma bomba fiscal se forme no fim da nova administração petista. E para 2023, um caminho mais simples é abrir um crédito extraordinário, só que seria uma solução temporária, senão todo ano tem que ficar abrindo crédito extraordinário. E agentes do mercado financeiro também observam com preocupação o pedido no STF para classificar juros e multas como despesas financeiras. Por quê? Isso pode configurar uma manobra fiscal equiparada às pedaladas que resultaram no impeachment da presidente Dilma. Agora, então a solução pode vir do Poder Legislativo, mas pode vir do Poder Judiciário. Se vier do Poder Judiciário, aí não vai ter, ao nosso ver, né, não vai ter essa pedalada fiscal. Por quê? Porque é uma ordem judicial. Então, a própria AGU, ela está torcendo, ela está lutando para que o STF decida pela inconstitucionalidade
do teto dos precatórios e pelo pagamento imediato dessa dívida. Olha só que bacana, com informações diretamente aqui do Poder 360, a quem eu dou totais créditos e eu tô junto com você. Não desista dos seus direitos, você vai receber em vida. Não adianta pagar 2030 depois que todo mundo estiver morto. É hoje, é agora. Que Deus te abençoe grandemente, eu tô com você. Inscreva-se aqui no canal, é de graça. E se você quiser fazer parte dessa luta, apoiar o canal, receber lives exclusivas, prioridade nos comentários e condições exclusivas no escritório, clica em Seja Membro. Vamos juntos e até a próxima.